Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre integral definida. Bom, em primeiro lugar, para entender a ideia de integral definida, eu vou pedir para vocês assistirem aí o meu vídeo ou algum outro vídeo sobre integral indefinida, só para entender o conceito básico de integral e algumas regras básicas de cálculo. Bom, sabendo o que é uma integral indefinida e algumas regras de cálculo, então a gente pode começar a falar de integral definida. Está um pouco cortado ali, mas eu acho que em algumas figuras só tem alguns cortes, mas eu vou comentando aqui. Esse desenho aqui que está na tela é de uma integral definida da função f no intervalo fechado AB. Então, a ideia de integral tem a ver com a ideia de cálculo de áreas. Tá? Então, a ideia básica que está aqui é o seguinte: eu quero saber a área delimitada por a curva que faz o gráfico da função f, o eixo x, dentro desse intervalo AB. E a ideia básica é que a gente pode aproximar essa área por um monte de retângulos, vamos dizer assim, que a gente pode aproximar então essa área por um monte de retângulos. E daí a gente vai ter algumas fórmulas que a gente pode utilizar para calcular essa área, sempre sabendo que é uma área aproximada, mas é uma boa aproximação. Bom, quem desenvolveu e formalizou essa ideia, no primeiro momento assim, mais teórico, foi o Bernhard Riemann, que foi matemático, alemão que escreveu bastante aí, foi um geômetra, um grande geômetra, e que formalizou o conceito de integral como somas de retângulos, que aí ficou conhecido como somas de Riemann. Eu vou apresentar aqui então a definição de integral. Dizemos que uma função f é integrável em um intervalo fechado finito AB se existe um limite dessas somas aí, f vezes ΔXi. Reparem só, pessoal, nessa expressão aqui, que é um somatório de áreas de retângulos. Aqui a gente pode pensar base vezes altura. A altura seria f de xi, e aqueles delta de xi ali, na verdade, a base. Então é base ΔXi vezes altura f de xi. Por que é f de xi e xi? Porque são vários, são muitos, e a gente vai somar, praticamente infinitos, a gente vai... Por isso que ΔX tende a zero, quer dizer, a diferença entre x ali, entre os valores x tende a ser quase zero, então são quase que infinitos, a ideia é que sejam infinitos retângulos aí somados, Então, tomando ΔX igual ao máximo tamanho xi, e tal limite não depende da escolha das partições de comprimento ΔXi ou da escolha dos pontos xi nos subintervalos. Nesse caso, denotamos este limite pelo símbolo, e aí tem a integral ali, integral que vai de A até B, assim que a gente fala, da função f de x, dx, porque é com relação à variável x. Essa integral que vai de A até B, então é o limite dessas somas de Riemann. Então, Riemann, ele foi o cara que formalizou essa ideia. Vamos ver na prática, então, como que a gente usa essa ideia. Calcule a integral definida, e aqui, pessoal, definida tem a ver com dizer de quando até quando que ela vai, no intervalo, é o intervalo AB. Então, eu quero saber a área de uma curva, do intervalo, aqui, por exemplo, do 1 até o 4 em x, da função que está ali, que é a função constante 2. Então, calcule a integral definida e esboce o gráfico da área correspondente. Então, primeiro vamos calcular essa integral aqui, integral de 2, que é uma função constante, função 2, dx quer dizer que é com relação a x, e aí a gente tem que dizer até aqui, é importante porque o x não aparece, é função constante, mas é com relação aí à variável x. A gente vai resolver essa integral pelo método da integral indefinida, e a integral pela tabela lá da constante é a constante vezes x, nesse caso aqui 2x. Então vai ser 2x e a gente vai colocar um colchete ali à direita, indicando o intervalo, só para a gente não esquecer que é de 1 até 4,
né? De 1 a 4. Então, como é a integral de 1 a 4, então a gente vai manter esse de 1 a 4 aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o resultado da integração para o limite superior, né, o 4 seria, e o menos, né, o resultado da integração para o limite inferior, ou seja, a expressão que deu ali, 2x, primeiro colocando ali o valor numérico 4, então vai ser 2 vezes 4, menos colocando o valor numérico inferior, né, 2 vezes 1, então, que aqui foi o inferior. Então vai ser, então fazendo as contas aqui a gente vai chegar em 6. Bom, agora vamos olhar isso geometricamente, né? Se a gente fosse calcular a área, né, olha só, se é a função 2, ela é constante, né, é aquela reta que está ali em cima. Né? Se fosse para pedir a área de 1 até 4, então a gente vai marcar de 1 até 4 a função constante, né, isso aqui vai ser um retângulo, e se a gente for fazer base vezes altura vai dar 6, que é exatamente o valor da integral definida que a gente calculou antes. Né? Então isso é só para indicar que a integral definida, ela calcula a área dessas regiões, né, dentro desse intervalo, né, das regiões delimitadas por funções dentro desse intervalo AB. Então isso é bem interessante, né? Para calcular a área de regiões delimitadas por funções, a gente usa integrais, né? E se isso estiver definido, né, por isso integral definida no intervalo AB, vai ser o valor da integral definida. Outro exemplo aqui, né? Integral de menos 1 até 2 pode ser valor negativo, não tem problema, da função x mais 2 dx. Bom, a gente resolve pelos métodos de integral indefinida, né? Integral de x mais 2, que vai ser x ao quadrado sobre 2 mais 2x, né? Lembra ali que vai de menos 1 até 2, né? Com aquele colchete ali à direita, né? Depois faz essa expressão x ao quadrado sobre 2 mais 2x com o valor numérico 2, menos a mesma expressão, x ao quadrado sobre 2 mais 2x, com o valor numérico menos 1. Né? Resolve tudo, a gente vai ter 15 sobre 2. Então esse foi o resultado desta integral definida. Se a gente for pensar geometricamente, né, só para a gente verificar isso aqui bem direitinho, né, o que temos aqui? Né? Temos um trapézio aqui, né? E olha só, então a gente pode pensar aqui na base maior, né, mais base menor, vezes a altura divididos por 2. Né? Se a gente fizer as contas aqui, vai dar 15 também divididos por 2. Né? Né, claro, a gente tem que, né, pensar que ele está deitado aí. A gente pode pensar que ele está deitado aí, né? Podemos pensar assim. Bom, fazendo as contas a gente vai achar isso aí, né? Esse é outro problema. Calcule a integral definida e esboce o gráfico da área líquida correspondente. Bom, aí é interessante falar aqui, né, por isso que o líquido ali está destacado, né, o que seria a área líquida. Então esse é um conceito que quando a gente fala de integral definida é importante, porque na nossa intuição, né, a área, inclusive em problemas de geometria mais clássicos, a gente só admite a área positiva. Né? Bom, quando a gente está falando de integrais, a gente também está falando de funções. Né? E as funções, né, elas podem assumir valores negativos em y. Né? E como até agora eu estava comentando aqui só de regiões positivas, né, acima do eixo x, quando a gente tem uma área para abaixo, né, do eixo y, a gente vai falar num conceito que é estranho, mas que é a área negativa. Né? Agora, como a área é para ser um conceito, né, a ideia que seja positiva, a gente faz um saldo. Né? Então, a área líquida seria, né, pegar todas as áreas positivas, né, e diminuir, então, né, das áreas que são negativas, fazer a diferença, na verdade, das áreas positivas para as áreas negativas. Né? Então, por exemplo, se a gente for fazer aqui, se a gente resolver essa integral aqui, né, 2x menos 8, integral de 2 até 5, definida no intervalo de 2 até 5, da função 2x menos 8 dx. Se a gente for resolver pelas regras de integrais, aqui, a integral indefinida, vai dar 2x ao quadrado sobre 2 menos 8x. Né? A gente bota ali de 2 a 5, para lembrar o intervalo. Calcula, então, né, utiliza a mesma expressão da função resultante para 5, depois para 2,
diminuir uma da outra, vai ficar menos 3. O que significa esse menos 3? Né? Bom, se a gente fosse calcular em termos de área, de 2 até 5, a gente teria, né, essa função que está aqui, né, a área verde e a área laranja. Então, aqui é só o gráfico de 2x menos 8, né, no intervalo de 2 até 5. Se a gente for observar de 2 até 4, essa área é negativa, né, vamos dizer assim, né, a área verde. E a base vezes a altura divididos por 2, né, que se a gente fizer ali, né, vai ficar 2 vezes 4, 8, né, e a área laranja vai ser 2 vezes 1, né, divididos por 2 vai dar 1, né? Então a área laranja é 1 e a área verde é 4. Se a gente fizer 1 menos 4, ou seja, a gente fizer a diferença das duas, vai dar menos 3. Esse menos 3 indica que a área negativa, né, a área abaixo do eixo Y, melhor falando assim, né, a área que está abaixo do eixo Y, ela é superior, né, à área positiva. Então esse é o significado, né, porque eu estou aqui dizendo que a integral é área, integral é área. Tá bem, mas eu calculei uma integral definida e deu negativo, né, e me explicaram, sempre me disseram que a área tem que ser positiva. Então o que quer dizer dar negativo? Quer dizer que a área abaixo do eixo Y é maior do que a área acima do eixo Y. Então nada mais é do que isso, né? Então a gente fala em área líquida. A área líquida é a diferença das áreas acima e abaixo do eixo Y, e isso pode dar negativo, indicando que o que está abaixo do eixo Y é maior, né? Era isso, até a próxima.